E aí, pessoal, bom dia. Hoje é domingo, mas as notícias não param. O presidente Bolsonaro foi visitar alguns venezuelanos e acabou contando que o preço do tomate em São Paulo vai começar a aumentar por causa do João Dória, porque como ele mandou fechar bares e restaurantes, não está tendo muita saída para o tomate, os produtores não estão mais fazendo e, portanto, os preços vão lá em cima. Já o Alexandre de Moraes, que estendeu o inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos na sexta-feira à noite, ele está com bastante raiva do presidente, tanto que ele classifica como grosseiro o que Bolsonaro falou ao STF, mas ele não classifica como grosseiro as investidas do Marco Aurélio e do Barroso contra o presidente, quanto o Marco Aurélio mandou um sinal para a Câmara pedindo para pautar o impeachment do presidente na quarta-feira, e nem o Barroso pedindo a abertura da CPI no Senado, invadindo a competência do Senado. Já o Cássio Nunes está saindo da curva ali dos ministros e parece que está começando já a irritar alguns, quando ele sinalizou que vai votar contrário à abertura da CPI no Senado, a CPI do Covidão, e ele também impediu que alguns empresários fossem soltos, anulando a determinação de Gilmar Mendes. Parece que o Cássio Nunes vai ser uma pedrinha no sapato do STF, e logo teremos um novo ministro. A partir de, acho que 10 de julho, já entra um novo ministro. E no final do vídeo eu vou colocar para vocês, editado, claro, porque o vídeo completo tem 21 minutos, mas eu cortei as melhores partes das falas do presidente Bolsonaro quando ele foi visitar os venezuelanos na tarde de domingo, para que vocês possam acompanhar. Então, vem comigo aqui para as notícias rapidinho, para a gente poder assistir o vídeo do presidente. Moraes classifica como grosseiro o ataque de Bolsonaro ao STF. O Deus do Olimpo não pode ser confrontado de jeito nenhum. E ele disse que a decisão individual do colega da corte, Luiz Roberto Barroso, que mandou o Senado Federal abrir a CPI da Covid para investigar a gestão da pandemia pelo governo federal, foi tomada por obrigação. Moraes também repreendeu os ataques ao colegas dirigidos por apoiadores do governo e pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, que acusou Barroso de militância política e politicalha. Decisões judiciais nós podemos discordar, criticar acidamente, recorrer. Agora, uma decisão judicial fundamentada, pública e transparente, não cria o direito de ninguém ofender da forma que se ofendeu o ministro Luiz Roberto Barroso, disse Moraes. Lamentáveis as agressões que acabaram se multiplicando por fanáticos milicianos digitais. Vai ver que é por isso que ele estendeu o inquérito ali das fake news e dos atos antidemocráticos, já que o Deus do Olimpo não pode ser criticado ou sequer ofendido. E o que é ofender o ministro? É criticar a decisão dele. Criticou, você já está ofendendo e pode até receber o Uber Black na sua casa. Em relação ao Cássio Nunes, ele foi o único ministro a sinalizar a Barroso que votará contra a instalação da CPI. Nas conversas que ele teve com os outros 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, antes de publicar a sua decisão mandando o Senado instalar a CPI da Covid, Luiz Roberto Barroso recebeu sinais de 9 deles de que acompanharão a decisão do ministro. O único que sinalizou contra foi Cássio Nunes Marques. E ele está fazendo isso porque ele foi indicado pelo presidente Bolsonaro? Lógico que não. Ele está fazendo isso porque ele sabe que é de competência do Senado e que o STF não tem que se meter nisso. Afinal, o STF já tem muito que se preocupar com os corruptos e bandidos que estão esperando o julgamento deles, que na qual ele engavetou, né? Eles até arquivaram a denúncia contra César Maia, contra Rodrigo Maia, contra o Dirceu, o Fachin que salvou a pele do Lula. Enfim, eles têm tantas coisas para se preocupar. Então, Cássio Nunes falou, vamos respeitar a decisão de cada um, né? Senado com Senado, STF com STF, Legislativo, Judiciário, tipo, né? Respeitar essa diferença. Então, foi o único aí com sensatez. Inclusive, o Cássio Nunes, ele consegue anular solturas de empresários expedidas por Gilmar Mendes. Quem decidiu pela prisão desses empresários foi o juiz Marcelo Bretas. Aí o Cássio Nunes falou assim, ó, não, a gente não vai soltar eles vão continuar presos. A Carmen Lúcia e o Edson Fachin seguiu a decisão de Cássio Nunes. Isso foi uma péssima notícia para os amigos de Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Os empresários Arthur Pinheiro Machado, Josemar Pereira e Luiz Arthur Andrade Correia vão ter que ficar mais um tempinho na cadeia. Eu acho que agora o STF está começando a entender para que serve o judiciário. Tipo, inocente solto e bandido preso. Eu acho que o Cássio Nunes vai ensinar um pouquinho de Constituição
para os outros ministros. E para a gente finalizar, fiquem com o vídeo do presidente Bolsonaro. Tenham um bom domingo, que Deus os abençoe e eu encontro vocês amanhã às 9h30 da noite na TV Jornal da Cidade Online e às 6h30 da manhã aqui. Fiquem todos com Deus e até mais. Quem fechou o comércio, obrigou o povo a ficar em casa, não fui eu. Eu tenho poder para, numa canetada, fazer o lockdown no Brasil todo, mas isso não será feito. E o nosso exército não vai para a rua para obrigar o povo a ficar em casa. Fique tranquilo. Quem está fazendo isso tudo são governadores e alguns prefeitos. Tá? Eu acho que chegou no limite, essa política não está dando certo e a gente espera que essas pessoas, né, em especial governadoras, que não são todos, tenham a consciência de abrir o comércio com as devidas medidas de saúde para que volte a trabalhar. Aqui mesmo, deve ter muita gente desempregada. Todo mundo desempregado aqui. E muitos empreendedores sem trabalho agora. Todos temos que pagar a luz. Conta para pagar, vocês, aluguel, comida, dificuldades são muitas aqui. 2 ensinamentos. A política do fica em casa, fecha o comércio, está errada. O povo tem que trabalhar. E a questão de... Alguns estão vindo aqui, que estão contra mim, né? Acha que tem que fechar, tem que manter o cara em casa. Quem abre mão de parte da sua liberdade em troca de segurança, vai ficar no futuro sem liberdade e sem segurança. Sem os dois. Então a população, estou fazendo uma live aqui, deve ter, quantas pessoas estão assistindo? 50 mil pessoas. Tem 50 mil pessoas assistindo. Dá mais uma rodada aqui para o povo ver onde nós estamos, bem devagar, Cícero. São pessoas, a grande maioria vindo da Venezuela, o regime que o PT queria impor ao Brasil. E os jovens, a maioria são mulheres, que fugiram da fome, da violência, da ditadura venezuelana. Não é bater na mesma tecla não, isso é uma realidade. O que eu sinto por parte de alguns do Brasil é que estão empobrecendo a população para melhor dominá-las. É igual o cara que quebra a perna do teu vizinho e depois dá uma muleta para ele. O vizinho fica feliz que dá uma muleta. Aqui estão empobrecendo todo mundo. Passei numa casa aqui atrás agora. A exemplo está Itapuã semana passada. A fila de pessoas atrás de comida cada vez aumenta mais. É o desemprego que está aí, é a perda de renda que está levando o pessoal a uma situação de miserabilidade. Olha só, a educação no Brasil não é boa. Agora, essa molecada que está ultrapassando um ano sem estudar, vai ficar com a educação pior do que seus pais. Qual o futuro do Brasil com essa política? Fica em casa, não tem aula, fecha tudo. Quem pode ficar, servidor, ainda fica. Daqui a pouco, servidor público, civis e militares, não vai ter arrecadação para pagar vocês. Deve começar a atrasar e não pagar salário também. Então, isso atinge a todos nós, não é apenas quem vivia na informalidade, que não vive mais, que era seletista, que está perdendo emprego e está difícil arranjar outro. Tá? Pensem nisso. Sempre falei e continuo dizendo, 2 problemas, o vírus e o desemprego. Os 2 são mortais. Não adianta querer tratar só de um e esquecer do outro. O Brasil não vai virar uma Venezuela. O pessoal que me acusa aí de ditador, querer impor uma ditadura no Brasil, nunca vi numa palavra minha um só gesto que eu fugisse fora das 4 linhas da Constituição. Outros fogem. Os que me acusam, muitos agem fora das 4 linhas da Constituição. Dá para admitir no Brasil essa política, lockdown, feche tudo, toque de recolher? Tem um estado aí, Sergipe, um dos artigos do decreto permite o confisco de propriedade privada. Eu sou o ditador? Agora, tudo tem um limite. Eu e todo o meu governo, nós estamos ao lado do povo. Todos os 23 ministérios estão ao lado do povo. Não abusem da paciência do povo brasileiro. Lamento os superpoderes que o Supremo Tribunal Federal deu a governadores e prefeitos. Para fechar, inclusive, salas, igrejas de cultos religiosos. É um absurdo dos absurdos. Artigo 5º da Constituição. Não vale o artigo 5º da Constituição. Não está valendo mais.
Tá valendo o decreto do presidente, do governador lá na frente. De los centros de alabar a Deus, que são os que estão ajudando al pueblo a seguir. São que ajudam vocês também São aqui, os que né? ajudam a nós São as igrejas, para poder avançar. as igrejas cristãs ajudam vocês. Né? O nosso exército nunca irá à rua para forçar você a ficar em casa. Nunca o nosso exército fará qualquer coisa contra a liberdade individual de vocês. E vocês sabem, todos os momentos que precisaram das Forças Armadas no Brasil, eles estiveram ao teu lado, e não ao lado de possíveis governantes com viés ditatoriais. Isso não existe da minha parte. Farei tudo para manter a nossa liberdade. A guerra de informações estamos traçando. Vocês estão se conscientizando como é difícil viver num país onde um governador, como o de São Paulo, por um decreto qualquer, fecha tudo. Quase metade do comércio de São Paulo está à venda ou aluga o ponto. Agora há pouco, conversei de manhã com o Coronel Melo Araújo, que está na frente da CEAGESP em São Paulo. Ele disse que o pessoal que planta tomate não está plantando mais, porque fechou tudo. Restaurante, bares, fechou tudo. Então não estão plantando. Quando voltar a abrir, o governador, você que aumentou esse semestre de tudo aí em São Paulo, como não vai ter tomate, o preço vai lá para cima. Daí você vai culpar a inflação para mim, para cima de mim. Então parece que esses caras querem, como esse patife de São Paulo quer, é quebrar o Estado, quebrar o Brasil, para depois apontar o responsável. É coisa de patife, que é esse cara que está em São Paulo, que usou meu nome para se eleger.